Bom, retornamos aqui ao vídeo com relação agora à empresa pública e à sociedade de economia mista. Num primeiro momento, nós separamos a autarquia de um lado, empresa pública e sociedade de economia mista do outro, naquilo que elas eram parecidas e o que elas divergiam com relação à autarquia. Agora vamos divergir entre as duas, entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Basicamente, o que vai te interessar aqui no concurso público são duas diferenças entre uma e outra. Duas diferenças aqui bem tranquilas. Então, vou colocar de um lado, empresa pública, e colocar aqui do outro lado, a sociedade de economia mista. Uma primeira diferença entre elas é no que diz respeito à formação do seu capital, ou seja, quem são os sócios da empresa pública e quem são os sócios da sociedade de economia mista. Bom, aqui pelo fato de ser uma empresa pública, o nome pública vem de capital 100% público. Significa dizer que os sócios da empresa pública só podem ser aqueles que detêm capital público. Por exemplo, União Federal, capital é dinheiro, né? Dinheiro é um bem móvel, é um bem público, se for um dinheiro que pertence a uma pessoa jurídica de direito público. Então, voltando à história. União Federal, por exemplo. A União Federal, ela é uma pessoa jurídica de direito público e, por isso, o capital que pertence à União Federal é um capital público. Assim também pode ser, também será com relação aos estados, com relação aos municípios, ao Distrito Federal, inclusive as autarquias, que nós já vimos. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público e, portanto, o capital que pertence à autarquia, o dinheiro que pertence à autarquia é um capital público. E o importante, se a empresa é uma empresa pública, significa esse pública que 100% do seu capital é público, 100% dos sócios são pessoas jurídicas de direito público. O que já não acontece aqui na sociedade de economia mista, porque ela é mista. Se ela é mista, ela mistura capital público com capital privado. Capital público mais capital privado. Então, quem são os sócios de uma sociedade de economia mista? Quem é que vai formar o capital? Quem é que vai botar o dinheiro ali para formar o capital? Pode tanto ser uma pessoa jurídica de direito público, quanto uma pessoa jurídica de direito privado. Então, os dois vai misturar capital público e capital privado. Por exemplo, a Petrobras ela tem um capital aberto, negociado em bolsa de valores, e a Petrobras, uma das sócias da Petrobras, uma das donas da Petrobras, é detentora de capital público, que é a União Federal. Mas você, pessoa física, é de direito privado, tem o seu capital, o seu dinheiro, você pode comprar ações da Petrobras. Se você comprar ações da Petrobras, você está colocando o seu dinheiro, o seu capital privado e formando o capital da empresa, da sociedade de economia mista. Então ela mistura público e privado. Mas atenção, porque não basta isso. Não basta ter um capital público e ter um capital privado, que necessariamente vai ser uma sociedade de economia mista. E uma atenção também, porque muita gente fala de forma não errada, mas incompleta. O importante aqui é o seguinte, que a maioria do capital com direito a voto é um capital público. Ou seja, muita gente fala assim, na sociedade de economia mista a maioria do capital tem que ser público. Não está errado, não está errado, só está incompleto. Porque a maioria do capital com direito a voto é um capital público. Então, maioria do capital com direito a voto deve ser público. Com direito a voto. Com direito a voto é porque a sociedade de economia mista, né, ela, assim como a maioria das sociedades, elas têm as suas assembleias. A Assembleia Geral Ordinária, na qual são votados aí
prestação de contas, de repente também, dependendo da sociedade, quem vai ser o seu presidente, igual um condomínio, né? O condomínio tem Assembleia Geral Ordinária para eleger o síndico, para aprovar as contas do síndico e tudo mais. Então, nessa Assembleia, os sócios irão comparecer nessa Assembleia, que é feita uma vez por ano, a Assembleia Ordinária. Os sócios irão comparecer e alguns sócios têm direito a voto, outros não têm direito a voto. Tá? E o que importa aqui? O que interessa para vocês aqui? O capital com direito a voto, ele deve estar, na sua maioria, na mão da pessoa jurídica de direito público. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui ações ordinárias e ações preferenciais. Então, as ações ordinárias, direito a voto. As ações preferenciais não dão direito a voto. Então, nós temos aí ações ordinárias e ações preferenciais. Vamos imaginar que 50% do capital, de todo o capital de uma sociedade de economia mista seja dotado de ações ordinárias, ou seja, aquelas ações que dão direito a voto. Se você comprar essas ações, você como sócio dessa sociedade, você tem direito a voto. Mas o outro aqui, o outro percentual, não dão direito a voto, são as ações preferenciais. Então você pode comprar ações ordinárias ou ações preferenciais. Se você comprar ações ordinárias, você tem direito a voto nas assembleias. Se você comprar ações preferenciais, você não tem direito a voto. Você é sócio, mas não pode votar. Para a sociedade de economia mista, o que importa? Que a maioria do capital com direito a voto esteja na mão da pessoa jurídica de direito público. Vamos imaginar que desses 50%, vamos imaginar que 49% de todas as ações ordinárias, quer dizer, 49% da totalidade, para melhor dizer, do capital da empresa, da sociedade de economia mista, esteja na mão da União Federal. Ou seja, e os outros aqui, mais 1% na mão do particular e 50% na mão do particular. Então, esse 49% aqui, são os 49% aqui da totalidade das ações da sociedade de economia mista, que são ações ordinárias, que têm direito a voto, estão na mão da União Federal. E 1% na mão do particular, na mão do capital privado. E os outros 50% privado. Então, olha só, 49% público, que dá direito a voto, 1% privado, que dá direito a voto, que são as ações ordinárias, e os outros 50% na mão do privado, que não dão direito a voto, que são as preferenciais. Então, ó, 49, 50 significa o ente público, ele tem 49% da totalidade das ações, mas ele não tem a maioria do capital como um todo, ele tem só 49%. Mas esses 49% são só de ações ordinárias, que só restou 1% na mão do particular. Então vejam só, ele, o ente público, tem 49% da totalidade dos 100, mas esses 49 dão direito a voto e dá a ele a maioria do capital com direito a voto. A maioria do capital com direito a voto está na mão do ente público. Então isso é sociedade de economia mista. Se fosse ao contrário, se a maioria com direito a voto não estivesse na mão do ente público e sim na mão do ente privado, do particular, não seria sociedade de economia mista. Ah, mas aí teria capital público e privado envolvido. Sim, mas a maioria do capital, se estivesse na mão do particular, não seria sociedade de economia mista. Então basta isso, junção, misturar capital público com capital privado, para que seja sociedade de economia mista. Por quê? Porque se a maioria do capital com direito a voto estiver na mão do particular, mesmo tendo capital público nessa sociedade, não vai ser uma sociedade de economia mista. Vai ser uma sociedade empresarial como outra qualquer, e não
uma sociedade de economia mista. Então, a maioria do capital com direito a voto, não a maioria do capital como um todo, percebe? O ente público tem 49% do total, que não é a maioria do capital dos 100%, né? 51% está na mão do particular. Mas esses 49% são só capital com direito a voto, que dá a maioria do capital votante na mão do ente público. Por isso, sociedade de economia mista. Maioria do capital com direito a voto, não esqueça isso. Então, vou apagar isso aqui. Para abrir aqui o leque. Uma segunda diferença entre essas duas pessoas, e aí são duas diferenças básicas para você saber distinguir, e essa aqui é tranquila, é que a empresa pública ela pode ser formada sob qualquer forma societária. Qualquer forma societária. Trocando em miúdos. Então, a empresa pública ela pode ser SA, Sociedade Anônima. A empresa pública pode ser uma limitada, Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Ela pode ser formada sob qualquer forma societária. A forma societária é que vai definir a responsabilidade de cada sócio dentro da empresa, né? Aí já é uma matéria de direito empresarial, mas eu não vou entrar nessa matéria de direito empresarial, até porque não é o seu foco aqui. No direito administrativo, que eles perguntam em prova, toda hora eles perguntam isso. Empresa pública, ela pode ser formada sob qualquer forma societária? Sim, SA, limitada, tanto faz. Sociedade de economia mista, por sua vez, ela só pode ser SA. Ela só pode ser sociedade de economia mista, ela não pode ser limitada. Só pode ser SA. Por uma razão muito simples. Existe uma lei, Lei 6404, que é a lei das SAs. Não precisa anotar essa lei, que essa lei é direito empresarial. Mas é a chamada lei das SAs. É a lei que regula as sociedades anônimas. E nessa lei, tem um artigo que diz o seguinte: as sociedades de economia mista serão regidas por essa lei, a lei das SAs. É só você fazer raciocínio lógico. Premissa 1, a lei é a lei das SAs. Premissa 2, as sociedades de economia mista serão regidas por essa lei. Conclusão, as sociedades de economia mista são SAs. E aí o consenso na doutrina, na jurisprudência, os grandes mestres do direito, os julgados dos tribunais, em considerar de forma unânime que a sociedade de economia mista só pode ser SA. Isso cai direto em prova. Então, empresa pública, ela pode ser SA, pode ser limitada, qualquer forma societária, admitida em direito. Já a sociedade de economia mista, ela só pode ser sociedade anônima, só pode ser SA. Por quê? Porque assim é definido na lei específica que trata sobre as sociedades anônimas. Diz essa lei que as sociedades de economia mista serão regidas por ela. Então, serão regidas por ela, serão SAs. Basicamente, essas duas diferenças entre essas duas pessoas aqui. Então, já fizemos a diferença entre autarquias, de um lado, sociedade de economia mista e empresa pública, do outro lado. Já fizemos aqui uma diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver a definição e a conceituação com relação às fundações públicas. E aqueles mesmos 5 itens que nós falamos lá das autarquias de um lado e das estatais do outro, aqueles 5 itens, os mesmos eu vou usar para a fundação pública. Quando chegar no vídeo lá, você vai ver exatamente para você fazer um estudo comparado, paralelo. Tá ok? Muito obrigado.